Olá, tudo bem? Bom, eu vim conversar sobre um outro tipo de atividade que eu exerço, além da psiquiatria forense. Eu trabalho em um serviço de urgência e emergência psiquiátrica dentro de um hospital psiquiátrico e dentro desse hospital psiquiátrico, muitas vezes eu preciso fazer a avaliação da necessidade ou não de internação psiquiátrica, Bom, e vocês sabem quais são os tipos de internação psiquiátrica que nós podemos ter aqui no Brasil? São três tipos. Primeiro é a internação voluntária, O que seria a internação voluntária? É aquela em que o paciente ele concorda com a internação, então ele consente com a internação. Então, durante a internação, ele vai preencher o termo de consentimento, de internação voluntária, ou seja, ele entende a necessidade de internação, concorda com esse tipo de tratamento e se submete voluntariamente a ele, Mas, em se tratando, de transtornos mentais que muitas vezes afetam a capacidade de entendimento do indivíduo, muitas vezes ele não entende que ele tem um transtorno, e não entende a necessidade que existe de uma internação, de um tratamento mais intensivo, uma internação hospitalar. Muitas vezes ele não consente com a internação, não concorda, e quem vai levar esse indivíduo para a internação é um terceiro, normalmente um familiar, ou uma pessoa responsável por ele, Nesse caso, nós podemos proceder à internação involuntária. Lógico que o médico psiquiatra, que está avaliando a necessidade de internação, deve tentar explicar para o paciente a necessidade, desse tipo de tratamento, mas infelizmente ocorrem algumas vezes em que o paciente apresenta um risco, seja um risco de agitação, um risco de agressividade, seja contra si ou contra terceiros. Existe um risco de suicídio, de ele tentar algo contra a própria vida, Então, quando existe um risco, que o médico psiquiatra avalia que se ele mandar esse paciente embora, apenas com uma receita, com uma orientação para fazer o tratamento ambulatorial, esse indivíduo ele corre risco, de fazer algo contra si ou contra terceiros, então ele pode proceder, com uma justificativa, à internação involuntária. E normalmente ele precisa fazer essa internação com consentimento de um familiar ou responsável, que normalmente é um terceiro que leva esse paciente, para atendimento, Então isso deve ser orientado, que existe essa necessidade de uma internação involuntária, tá? E o terceiro tipo é a internação compulsória, O que seria isso? É quando a internação ocorre por ordem judicial, Então, existe uma ordem judicial de internação, mas, na grande maioria das vezes, essa internação compulsória, ela vai ocorrer, mesmo, sendo por ordem judicial, com um relatório médico, que explica a necessidade de internação, Então, não é somente, com uma ordem judicial sem um embasamento técnico, Geralmente existe um relatório médico, que explica para o juiz a necessidade desse tratamento, a necessidade dessa intervenção, e baseado nisso, o juiz vai demandar ou não a internação, Então, nesses casos, quando existe uma ordem judicial, chama-se internação compulsória, tá bom? Bom, então são esses os três tipos de internação que nós temos no Brasil, e sempre, devemos lembrar que nós estamos numa situação cada vez mais complicada, em relação a vagas para internações psiquiátricas, seja pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, seja também em serviços de saúde suplementar, ou seja, particulares e convênios, Nós, infelizmente, vivemos uma situação de escassez de vagas para internação, e isso tem exposto cada vez mais pacientes a situações de gravidade, Então, temos muitos pacientes que necessitariam de um tratamento mais intensivo, numa modalidade de internação,
mas que por falta de vagas, né, eles não conseguem essa internação, né? Então muitas vezes eles ficam nas ruas, né, expostos a situações de violência, contra si ou contra terceiros também, né? Eles, por exemplo, em situações de dependência química, né, eles continuam usando de forma prejudicial muitas substâncias, né, seja álcool, ou outras drogas, né, drogas ilícitas, né, porque eles não têm acesso ao melhor tipo de tratamento, né, que seria o tratamento de internação, porque no caso deles existe uma orientação, né, existe uma necessidade, mas não existem vagas, né, então essa situação infelizmente é cada vez mais frequente, né, porque enfrentamos longas décadas, né, de impedimento de abertura de leitos psiquiátricos, e é uma situação que tem levado a prejuízos cada vez maiores, né? Por exemplo, nós vemos um aumento, né, das taxas de suicídio, né, nos últimos anos no Brasil, né, um aumento, né, expressivo da quantidade de dependentes químicos, né. Então, as doenças mentais, elas não pararam de existir, e as doenças mentais graves, elas não pararam de existir, né? Elas continuam aí. Então, as indicações de internação permanecem, né? Naturalmente, hoje, nós não concordamos, né, com determinados tipos de internação que aconteciam antigamente, né, em que as pessoas simplesmente eram deixadas, né, nos hospitais sem acesso a um tratamento digno, né. Hoje, o que nós, né, orientamos, né, dentro da psiquiatria é que as internações sejam feitas, né, em casos de gravidade, né, em casos agudos, né, então é para tratamento de uma crise, né, então assim que o paciente estabiliza, né, ele deve receber alta e continuar o tratamento de forma ambulatorial, né, ou seja, frequentando consultas, tomando as medicações em casa, né, mas em casos mais graves, em casos agudos, em casos extremos, né, é sim indicado uma internação, né? Então, por exemplo, um risco de suicídio, risco de agitação e de agressividade, né? Tanto dirigido a si mesmo quanto dirigido a terceiros, né? Por exemplo, uma situação em que a pessoa não consegue mais tomar conta de si, ela está tão desorganizada, né? A doença prejudica tanto que a pessoa, por exemplo, não se alimenta sozinha, não tem capacidade de gerir o seu próprio tratamento, nem a sua vida, né? Por exemplo, ela se recusa a comer, né? Então, essas são situações extremas que indicam um tratamento mais intensivo, né? Uma internação. E grande parte das vezes, principalmente daqueles pacientes que dependem do sistema público de saúde, né? Nós temos uma carência muito importante de vagas de internação, né? Então, né, essas são as indicações, são os tipos de internação, e também falei sobre alguns tipos de indicações de internação, tá bom? Um abraço!